Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E eu quero agora falar para vocês sobre o famoso teorema fundamental do cálculo, o principal teorema dessa teoria toda. E eu vou começar primeiro respondendo algumas perguntas que a gente tem que fazer aqui agora, tá? Tem que dar uma pausa nas contas e fazer algumas perguntas. Olha só, por que falamos de integrais indefinidas? Ou seja, por que a gente fala de coisas do tipo, se eu tiver uma função do tipo x ao quadrado, tá? Eu posso fazer essa operação chamada operação de integração, vocês já sabem disso, tá? Que é usar esse símbolo x ao quadrado dx e encontrar do outro lado x3 sobre 3 mais c. Por que a gente faz isso? Porque, moçada, é o seguinte, a gente tinha o seguinte problema de pegar uma função do tipo x3 sobre 3 e se a gente derivava, a gente tinha a nossa derivada era essa daí mesmo que você imaginou, x ao quadrado. E eu coloquei para vocês lá que o problema nosso agora era uma pergunta natural que surge. Como desfazer isso daí? Como saber para voltar ali ao x3 sobre 3, tá? Então na verdade, a gente definiu duas operações. A primeira operação que seria de derivação, né? Derivação, porque de uma função primitiva a gente deriva outra função. E agora a gente tem a operação inversa que a gente chamou de primitivação ou, na prática, a gente chama de integração por conta desse mesmo teorema do cálculo aí. Integração. Tá? Então, essa primeira parte, por que falamos de integrais indefinidas? É porque o teorema fundamental do cálculo se divide em duas partes e a primeira diz que integração e derivação são inversas uma da outra, tá bom? Então isso daí são operações inversas uma da outra e é uma operação, são bem definidas aí com regras claras para várias funções elementares, mas o cálculo não se reduz a esse montinho de regras que a gente viu aí de derivada não, tá? Ele é um negócio que vai falar um pouco mais do que isso. Ele vai falar entre outras coisas, ele vai me dizer o seguinte: por que que depois a gente falou de cálculo de áreas? Ou seja, vamos falar agora a segunda parte do cálculo, que é a outra parte que o cálculo faz, tá? A segunda parte do cálculo deixou a gente bem à vontade, tá? Vou colocar aqui um eixo aqui, para poder resolver um problema. Essa segunda parte deixa a gente bem à vontade para resolver esse seguinte problema aqui, que a gente vem resolvendo numericamente. A gente vem resolvendo numericamente, ou seja, a gente vem resolvendo fazendo as contas lá no nosso GeoGebra ou na mão. Se eu tiver uma curva aqui, tá? E essa curva, vamos colocar ela mais bonitinha aqui, né? Vamos ver se eu consigo desenhar, porque você sabe como é que é desenhar com isso aqui. Aí melhorou um pouco. Eu tiver uma curva dessa daqui e eu estiver calculando, por exemplo, a área que vai de um ponto lá no caso, o nosso problema era de 0 a 3, né? Você lembra? Isso. Se eu estiver calculando essa área daqui, a gente usava retângulos ou usava trapézios, tá? Mas eu quero ver se a gente consegue achar aquela área fundamental lá que a gente colocou, a área que a gente sabe que é o valor 9. Ou seja, eu quero agora resolver o problema de calcular com bastante precisão, na verdade, com exatidão, essa mesma área aí, que vai de 0 a 3, tá? Segundo a parte do meu teorema fundamental do cálculo, vai me dizer a solução para esse problema. Por que a gente fala de cálculo de área depois que a gente falou de integral indefinida? Porque a gente sabe lá o seguinte: se eu tenho aqui a minha função x ao quadrado, estou, na verdade, realizando a segunda parte do cálculo, não estou teorizando ela não, tá? A segunda parte do cálculo diz que a gente vai tomar essa função x ao quadrado, vai escrever aqui embaixo um zero, que é esse zero aqui, ó. Vai escrever aqui em cima o 3, que é esse 3 aqui,
E ele vai dizer o seguinte, que se eu fizer aquela tradicional integração, usando a regrinha lá que você descobriu, que você aprendeu quando desfez as derivadas naquela sua tabela, então a sua tradicional regrinha é x3 sobre 3 e teria um mais c aqui, só que eu vou deixar esse c de lado por enquanto e vou escrever isso aqui, ó, para lembrar que tem um 0 aqui embaixo e um 3, e eu estou diante aqui agora, na verdade, de uma segunda parte do teorema, que diz o seguinte, olha, eu vou fazer uma integração indefinida, vou acrescentar aqui no meu símbolo uma coisa que vai mudar ele completamente de situação, que é o 0 a 3, indicando para mim aí os meus números aqui que estão nos limites aí da minha área, tá bom? Então eu vou fazer isso aqui, vou escrever desse jeito, vou realizar a minha integração, como eu tinha dito para vocês, indefinida, e eu vou fazer o seguinte, vou escrever também esse símbolo aqui do lado, tá? Esse símbolo, uma barra, o 0 embaixo, o 3 em cima, e vou fazer o seguinte, agora que vem a coisa interessante, agora que é o teorema. O teorema diz o seguinte, que depois que eu fiz a minha integração indefinida, eu posso usar essa daí para calcular essa área da seguinte maneira. Vou colocar o 3 no lugar do x aqui. Tá? Vou fazer isso. 3 elevado a 3 sobre 3. E depois eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar 0 no lugar de x aqui. E na verdade, antes disso, eu vou escrever o sinal de menos e depois, de fato, colocar o 0 aqui dentro no lugar do x. Tá? 0 ao cubo sobre 3. Fazendo essas contas, eu encaro aqui o que? 27 sobre 3 menos 0, ou seja, 27 sobre 3 é 9, e aí está a minha conta exata, absolutamente exata dessa área aí que nós estávamos procurando, tá bom? Então, moçada, olha, o cálculo, né, o teorema fundamental do cálculo, vamos rever aqui, ó. Vai falar duas coisas para você. Vai falar que derivada e derivação e integração são coisas, tá? São coisas aí inversas uma da outra. Tudo bem? E isso é importante para a gente poder caminhar aqui no nosso curso. Ou seja, você vai precisar de saber derivar e vai precisar desfazer fazendo a chamada integração. Por quê? Porque uma sendo inversa da outra, ou seja, se você derivar, se você integrar, depois você volta para a mesma função. Por quê? Porque depois a gente precisa resolver essa pergunta, e essa pergunta é resolvida novamente aí, ó, com as suas derivadas integrais. A pergunta é o cálculo daquela área ali de baixo da minha curva, que eu agora sei que é 9, porque eu entendi o seguinte, o meu cálculo, parte 2, usa a sua primitiva daquela função que você quer calcular a área para calcular, fazendo uma subtração desse valor aqui colocado em x menos esse valor aqui colocado em x. Essa é a prática, vamos dizer assim, da nossa segunda parte do teorema fundamental do cálculo. Tá bom, gente? Então, esse vídeo aqui fica para vocês como uma coisa básica, bem básica, para vocês poderem fazer o seguinte exercício. Eu vou colocar aqui agora um exercício que você precisa fazer, tá? Eu vou dar uma área aqui, vou dar uma função. Vou fazer, na verdade, eu vou ver se eu me lembro daquela função que eu coloquei lá nos meus vídeos anteriores. Vou colocar uma curva aqui fazendo assim.
Opa! Essa curva aqui. Menos x ao quadrado mais, se eu não me engano bem, 9. Tá? E eu vou pedir para você calcular essa área daqui exatamente. Você lembra lá? Eu acho que dava 18, né? Eu acho que dava 18. Mas como é que você vai fazer isso daí? Você vai pegar no seu caderno, o GeoGebra calcula esse negócio para você, mas você vai pegar o seu caderno e vai escrever assim, ó. Menos x ao quadrado mais 9 dx é igual a... Agora você vai achar a primitiva disso daí. E você sabe que a primitiva disso daí se reduz a achar a primitiva de cada uma dessas partes aqui. Porque lembre-se, quando você derivou, na sua derivada, né, você chegou nessa função aqui. Então, qual que é a primitiva dessa função? Só pode ser uma função que tinha duas partes, para gerar duas partes aí. Tudo bem? Então, você vai agora fazer, aí, ó, vai fazer, usando a regra, menos x3 sobre 3 mais 9x, essa integral, e aí está a sua integral, na qual você vai fazer o seguinte, vou deixar para você fazer, depois vou deixar mais um exercício. A sua área ia de 0 também a 3 aqui. Ou seja, ia de 0 a 3. Coloca o número aqui, ó, 0 a 3. Coloca para lembrar aqui de novo, 0 a 3, que você tem que fazer o seguinte. Isso é importante. Vai pegar o 3 e substituir o 3 em qualquer uma, na verdade, em todas as instâncias da sua letra, da sua variável x. Depois que você fizer isso, você vai escrever aqui essa expressão numérica. Vai depois subtrair, tá? O zero colocado em todas as vezes onde o x aparece. E vai escrever essa expressão aqui. Subtraindo uma da outra, você tem que encontrar essa área aí. Mais uma vez, essa é a prática da segunda parte do teorema fundamental do cálculo. Tá bom? Eu vou deixar você fazer essa conta e você tem que achar 18, porque eu acho que foi isso que a gente achou. Eu vou deixar um segundo exercício aqui para você não achar que a situação é sempre com polinômios muito simples. Né? Quem dera fosse, né? Quem dera fosse. E, aliás, uma das coisas interessantes que a gente vai aprender é tentar transformar as funções, aproximar com polinômios. Mas eu vou colocar uma outra função aqui, e elevado a x, que tem um gráfico desse jeito aqui, ó. Tá, tem um gráfico desse jeito aqui. Deixa eu ver aqui, essa cor aqui, ó. Ela parece muito com x ao quadrado, tá bom? Então essa daqui seria a minha função e elevado a x. Função elevada a x. E eu vou querer que você calcule para mim a área, só mesmo para você poder fazer a conta. Tá? Que vai de 1, vamos colocar aí, de 1 até, vou colocar aqui 4, tá? Por quê? Porque é para fazer conta, para fazer a conta. Essa área aqui. Como é que você vai fazer? Vou começar para você, mais uma vez. Tá? Você vai com a área de 1 até 4 da função e elevado a x dx. O que você vai fazer agora em diante? Você vai olhar sua tabela de integrais, vai integrar essa função. Se você se lembra, ela é a mesma, a integral dessa função é ela mesma. Tá? E vai colocar 4 na função, subtrair com 1 na função. E eu deixo para você e a gente fica por aqui esperando que próximos vídeos eu vou falar de algumas propriedades para você, tá bom? Mas essas propriedades eu vou falar quando a gente entrar no nosso segundo módulo. E já que é assim, eu vou ver se eu coloco para você aqui um terceiro exercício para você finalizar esse primeiro módulo aqui do nosso curso, fazendo algumas coisas legais. Quer ver? Eu vou colocar mais um exercício para você fazer. Vamos lá, vamos ver se você se lembra. Se você tiver qualquer dúvida, entre em contato.
Vou ver qual função que eu coloco aqui. Meu Deus do céu, eu tenho que inventar essas funções. Vamos colocar a função seno. Função seno. Olha nós aí, como sempre, se atrapalhando na hora de desenhar. Vamos lá. Função seno tem esse gráfico, ele vem e faz assim. É uma onda, né? É uma onda. E eu vou querer que você calcule, essa aqui é a função seno de x. Era melhor ir para o GeoGebra, mas no GeoGebra eu não ia conseguir fazer esses desenhos aqui direitinho e ter esse espaço para escrever essas coisas. Por isso que eu estou aqui, tá? Então vocês me perdoem aí a tosqueira. E eu vou querer que vocês calculem essa área que vai de zero até π. Pi. Tá bom? Pi. E você vai escrever como sempre, olha lá, integral de 0 a π da função seno de x dx e vai fazer o favor de calcular isso daí. Se você quiser usar a calculadora, não sabe como é que é às vezes as funções trigonométricas, tem medo de funções trigonométricas, não se esqueça de colocar a sua calculadora no modo RAD para você poder entrar esses valores. Em geral, sua calculadora está no modo DEG, de degrees, que significa graus. Tá? A gente costuma operar com graus, mas no cálculo em especial a gente precisa operar com radianos, para você poder colocar coisas do tipo seno de π nela, tá bom? Tem que estar no modo radiano. Isso aí eu acho que o pessoal já deve ter falado para vocês, mas é bom lembrar. Se você não se lembra, aí está uma regrinha muito boa para gente, tá bom? Então, moçada, fiquem aí com o meu abraço e vamos para o próximo módulo em que eu vou falar de técnicas de integração. A gente vai resolver esse problema mais algumas vezes e eu vou mostrar umas propriedades interessantes para vocês quando você, por exemplo, você corta a sua área em pedaços e calcula ela separado, ou você calcula áreas que estão embaixo do eixo X. O que acontece nesses dois casos, tá bom? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tudo de bom!